Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso Podiec. Hoje, no nosso episódio, vamos apresentar uma pessoa maravilhosa, importante, faz parte da nossa paróquia e continua fazendo sempre, mas agora com uma missão muito linda e muito importante. É com muito orgulho que vamos apresentar a nossa irmã Betinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Para começar, a gente quer que você fale mais de você, sua idade, seu nome. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Elizabeth. Como a Lorena já falou, faço parte dessa comunidade, né? Há 6 anos eu saí para uma missão, que hoje eu sou religiosa, e tenho 51 anos. A vida religiosa nasce muitas vezes numa vida comunitária, né? Quando que a senhora percebeu os sinais presentes quando teve em nossa paróquia? Então, nós ainda éramos uma capela, e aqui tinha um grupo jovem do qual eu fazia parte, chamado Chão e Paz, que é até o mesmo nome da banda, né? Chão e Paz. E nós, jovens daquela época, a gente fazia muitos encontros vocacionais, né? E nesses encontros vocacionais havia umas divisões, né? Quem gostaria de ser religiosa, quem queria ser padre, quem queria casar. E eu sempre ia para quem queria ser religiosa. Meus amigos até ficavam rindo na época, né? Achavam engraçado eu querer ser religiosa. Mas eu tinha muita curiosidade. E, com isso, veio a minha vocação. Conhecendo, né, a vida religiosa, veio o despertar da minha vocação. Que bom. E quando você era pequena, você já tinha pensado em ser freira? Na verdade, não. Eu fiz primeira Eucaristia com 10 anos de idade, me crismei com 17, e a partir daí que eu comecei a participar mais da igreja, né? Então, realmente, foi o grupo jovem que despertou isso em mim, através dos encontros que eu fazia. E quando você foi contar para sua família, né? Eles aceitaram bem e aceitaram assim, tipo, que bom que você vai, ou ficaram meio assim receosos? Então, vamos lá. Porque quando eu era bem mais jovem, como eu falei para vocês, né? Eu cheguei a fazer parte de uma congregação. Eu fui aspirante durante 6 meses. Mas, nesse período, eu não morava com as irmãs. Eu frequentava a casa delas para fazer a formação e retornava para minha casa. Na verdade, foi um tempo que a minha família não sabia disso, né? Uma irmã sabia que eu fazia, uma das minhas irmãs. Bom, eu resolvi, durante aquele período, e não continuar mais. Tinha que ir embora para São Paulo, porque eu já tinha que dar mais um passo, que era entrar para o postulantado. E, com isso, eu decidi não ir, porque, naquele momento, eu falei que eu não tinha coragem de abandonar, de deixar a minha família e morar numa outra cidade. Então, se passaram 24 anos para depois eu entrar para essa congregação do qual hoje eu faço parte. E, quando eu contei para a minha família, que são meus irmãos, que meus pais já são falecidos, uma irmã aceitou, porque falou que isso sempre foi o meu desejo. A minha irmã mais velha não aceitou. Durante muito tempo, ela me visitava e sempre chorava. E o desejo dela era que eu voltasse para casa. Por conta da distância? Não, porque eu morava aqui no Rio mesmo. Porque ela achava que ia estar me perdendo, né? Sim. Na verdade, não perdeu, ganhou, né? Verdade. Realmente. E quando surgiu a sua vocação? A minha vocação, então, eu falei que lá, quando eu era mais jovem, né, 24 anos depois, eu comecei a sentir, trabalhava aqui na paróquia com a iniciação cristã de jovens e adultos, e também na liturgia, mas eu sentia falta de um algo a mais, um vazio, na verdade, dentro de mim. E não era estar em mais uma pastoral. E eu comecei a buscar isso, com a ajuda de um padre que era meu orientador espiritual, que era o padre Cláudio aqui. E aí eu fui procurar um caminho para ser leiga consagrado. E nesse período, para ser leiga, eu conheci essa congregação. Estava um encontro vocacional aqui mesmo na igreja, com a iniciação cristã. E um seminarista, que hoje é padre, o Rafael Talarico, ele falou assim para mim:
Betinha, deixa eu te apresentar a irmã Jéssica, que é a irmã que é dessa congregação. E aí a irmã veio, falou comigo, o padre Robert também estava próximo, e o padre Robert falou assim mesmo: irmã, conversa aí com essa menina para ver se ela dá um jeito na vida dela. E os dois saíram, eu fiquei ali com a irmã, e ela me convidou para visitar na casa delas, pegou meu número de telefone, e aí eu fui visitá-las, né? A gente combinou, eu fui até a casa delas. Mas o mais interessante é que, quando eu fui, eu falei assim, bom, pela minha idade, eu não vou ser religiosa. Mas eu fui. E, chegando lá, me levaram na igreja, uma igreja belíssima que a gente tem. E, quando eu cheguei na igreja, eu olhei a imagem de Nossa Senhora da Piedade, e, como eu digo sempre, né, aquela imagem, ela falou comigo sem palavras, apenas num olhar. E ali eu saí já decidida. Que bom. É sempre bom, né, abrir os olhos, assim. Sim. A gente sabe, né, que a vida religiosa são feitas por alguns votos, como obediência, pobreza e castidade. Quais as alegrias, né, que tem desses votos? Porque muitas pessoas acham difícil, né, de cumprir assim. As pessoas acham difícil, mas quando a gente se entrega realmente, quando a gente tem realmente a vocação, a gente não vê dificuldade, né? Muitas pessoas me perguntam assim: como você está? Você está feliz? E eu digo sempre para as pessoas, apesar dos desafios, porque é um desafio, seja na vida religiosa, seja na vida como solteiro, como casado, tem seus desafios, mas eu sou muito feliz. Os votos, quando as pessoas às vezes pensam no voto de pobreza, né? Acha que a gente tem que se despir de tudo que a gente tem e ser pobre no sentido pobreza mesmo, né? Sim. E a nossa pobreza não é a pobreza material, mas principalmente aquilo que eu tenho, saber partilhar com o outro, e também a gente ter, por exemplo, o nosso espírito. Ele não tem um espírito pobre, né? Que eu tenho um espírito grandioso, né? Então, e a mesma coisa da castidade. O que é realmente a castidade, né? Um homem, quando ele casa, uma mulher, quando casa, renega todos os outros homens e todas as outras mulheres. Sim. Aí as pessoas acham também que o voto de castidade é um peso, que é difícil. Mas como você consegue? Deus concede a graça, gente, né? Acho que muito mais do que tudo isso é a graça que Deus nos dá, a gente conseguir vencer cada dia, cada um dos obstáculos, cada uma das dificuldades. Sim, verdade. E quando a senhora professou os votos religiosos? Eu professei, vou fazer agora no dia 3 de setembro, ou 3 de fevereiro, desculpa, vou fazer 3 anos que eu professei, então vou renovar mais uma vez os votos. Entendi. Quais tipos de votos são feitos? Tá. E quais as diferenças dele? Tipo, esse aqui é essa parte, aí esse aqui já é outra coisa. Tá, nós fazemos 3 votos, né? Nós temos 2 profissões. Primeiro, os votos simples, que são esses: pobreza, castidade e obediência. E depois a gente tem os votos perpétuos, que são os votos definitivos. Sim. Com os votos simples, a cada ano eu vou renovando, como eu falei para vocês, né? Eu professei em 2021, 22 eu renovei, 23 e vou renovar agora 24, né? E os votos perpétuos, quando eu faço os votos perpétuos, eu já não preciso mais renovar, porque esses votos já são definitivos. Sim. Você já fez eles? Ainda não. Quando? Tem um período, né? Na minha congregação, na nossa Constituição, ele já pode ser feito a partir dos 3 anos. De 3 a 9 anos. Sim. Não pode passar de 9 anos. Entendi. E quais são os tipos de congregações que existem e quais são as diferenças?
Nossa, os tipos de congregações são várias, São né? São muitas. muitas. A Só alguns diferença, exemplos pra ficar a mais fácil. diferença de uma congregação para outra são os carismas mesmos. Embora muitas congregações acabam tendo os mesmos carismas. Falando de carisma, né? Qual é o carisma da sua Da minha congregação? congregação. Isso. Sim, o carisma da minha congregação é acolher todos os mortos-vivos da sociedade. Como assim? Nós temos Nossa Senhora da Piedade, né, no nosso nome. Nosso nome é Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Na imagem de Nossa Senhora da Piedade, ela tem Jesus em seus braços. Por isso que nós falamos todos os mortos-vivos da sociedade. Sejam pobres, sejam ricos, sejam negros, sejam brancos. Todas as pessoas que necessitam de um colo materno. Ai, achei muito bonitinho. Muito fofo. É um sentimento bom, né? Ajudar as pessoas, assim, que realmente estão precisando ou que estão passando alguma dificuldade, vocês sempre estão ali para acolher. Isso. E a senhora sempre foi católica? Sempre. Que bom. Sempre criança. fui. Bom, agora a gente vai ter um tempinho, né, para a palavra do nosso evangelho de hoje. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era funda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. E Jesus disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações no mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
E como a gente tinha parado no outro bloco, né, sobre se você sempre foi católico, você respondeu que sim. Aí a gente tem uma outra pergunta agora, que é, como você sempre foi católica, quem na sua infância que teve como referência, assim, para o catolicismo? Então, a minha avó. A minha avó morava, né, em Minas, numa cidade chamada Cataguases. Bom, e nós, todas as férias, nós passávamos com ela. E a minha avó, ela sempre ia à missa, e era sábado à noite, né? Mas durante a semana, ela rezava todos os dias, às 18 horas, a oração da Ave Maria. Eu lembro que era um rádio vitrola, assim, né? E aí ela botava os netos todos ali, ajoelhados, com as mãozinhas postas, e ali a gente rezava a Ave Maria. Então, a minha avó foi esse grande exemplo, assim, né, de católico para a gente, pelo menos para mim, né? Gostaria muito que ela estivesse aqui agora para ver o caminho que eu tracei, mas Eu acho que ela ficaria Deus muito tem feliz seus em ver caminhos. aonde você está sim. agora. com certeza. E o que você fazia antes de entrar para o convento? Então, eu estava trabalhando em um emprego que eu já estava há 15 anos. Foi até muito engraçado esse período aí de entrar para o convento, porque a irmã queria que eu entrasse em setembro. Eu falei, não, setembro eu não posso. Setembro era o mês do meu aniversário, eu tinha uma viagem programada com as minhas amigas até. E também eu precisava resolver a questão do trabalho, né? Sim. Então, em dezembro foi quando eu falei no meu trabalho que eu iria sair, que eu estaria saindo, né? Mas, graças a Deus, foram generosos comigo, acabaram bom. me demitindo para eu receber, receber os meus direitos, É né? isso aí. Mas foi bem bacana. Ah, que bom. Eles entenderam, né? Sim, sim, entenderam e, inclusive, até disseram, porque eu falei o motivo pelo qual, que sempre viam isso em mim. Aí foi bem... Acho que todo mundo sempre enxergou, assim. Eu acho que todo mundo enxergava. Na verdade, eu precisava só aceitar Sim. isso, né? Acho que todo mundo... Não, a Betinha, eu acho que ela vai ser feia. Todo mundo já tinha isso na cabeça. Acho que o jeito de ser também, né? Acho que um pouco disso. Você sempre foi muito generosa, acolhedora, né? É, Isso só conte- com congregação é de acolhedora. Que bom. Agora, né, a gente vai falar um pouquinho da Paróquia Santa Luzia, né? Conta um pouco de quando você estava aqui, sobre a sua vida na paróquia. Olha, eu falo até lá na minha casa, que eu digo convento, né? E com as pessoas lá da comunidade, eu sempre faço questão de falar, eu sou da Paróquia Santa Luzia. Tem uma pessoa lá da comunidade que ela, quando vem aqui, ela tira foto e me manda, né? E eu Olha fico aqui. quase chorando, assim, porque aqui foi onde eu aprendi muita coisa, né? E como eu falei antes, foi onde surgiu o despertar da minha vocação. Então, todas as vezes que eu venho aqui na paróquia, eu me sinto muito emocionada. Quando eu decidi entrar para a vida religiosa, eu estava com uma turma de catequese, crisma, né, do RICA, e foi muito difícil para mim. Foi difícil deixar a minha família, mas deixar essa turma, até porque já estava em andamento, né, iam fazer o sacramento, iam receber o sacramento em abril, e para mim assim foi difícil demais. Mas o chamado de Deus foi maior, né? Então, a paróquia ela faz parte da minha história. Onde eu vou, eu falo dessa paróquia, eu mostro para as pessoas, porque eu tenho lá um panfleto da paróquia. Eu falo, olha, minha paróquia é essa daqui. Já trouxe as irmãs, quando vêm aqui, que eu tenho oportunidade, trago aqui na igreja também para conhecer. Falei, vamos lá na minha comunidade. E, além de tudo, todas as vezes que eu venho aqui, eu me revigoro. Essa paróquia tem uma importância muito grande para mim. Um sentimento, Eu né? carrego assim no meu coração. É aonde uma quer que eu segunda vá. casa, né? Exatamente. Uma Muita segunda casa coisa. para Segunda você. casa. O tempo que eu passava aqui, quando eu terminava o encontro, né, vinha a missa às 7, saía daqui 1h no domingo, isso prova que é muito amor, né? mesmo. Por essa paróquia e pelas pessoas Sim, também, né? sim. Quantas pessoas aqui não foram meus catequizandos, crismandos, enfim.
Sim. E quais eram as suas pastorais dentro daqui da igreja, ou movimentos? Eu comecei, aqui ainda éramos capela, com uma catequese infantil, além do grupo jovem que a gente participava, e fazia também alguns cursos que aconteciam na capela. Depois, como paróquia, eu atualmente, antes de sair para entrar para o convento, eu estava com a Iniciação Cristã de Jovens e Adultos, estava como coordenadora e estava trabalhando também na liturgia, mas já participei, já trabalhei no dízimo, dentre outras pastorais também. Você já foi professora da catequese? Sim, do infantil, Sério? durante... Essa eu não sabia. Durante um bom tempo. Eu ainda era do grupo jovem, com 20 anos, 18 para 20 anos, assim, Eu sempre achei que você fosse dos adultos. Com os adultos eu fiquei 12 anos, né? Sim. Você sente falta dessa época da catequese, de dar as aulas? Nossa, sinto. Hoje eu consegui suprir isso, né? Porque eu gosto muito de pastorais. E lá a gente tem uma igreja no colégio, onde tem uma comunidade. Então, todo domingo a gente tem as missas, né? E com isso eu já formei uma equipe de liturgia, tem o pessoal do coral, e também eu consegui, né? Eu trabalho lá com a catequese do colégio, porque lá no colégio tem a catequese. Também estou como responsável da catequese do colégio. Mas eu consegui também um grupo agora de iniciação cristã de jovens e adultos, que já vão receber o sacramento agora em abril. Então, isso para mim também foi uma gratificação muito grande, né? Porque eu poder ter um grupo do qual eu trabalhava, ter lá comigo, assim, está sendo muito bacana. Imagino. E foi difícil para você ter a certeza da sua vocação em ser cristã? Difícil para mim? Eu acho que eu sempre coloquei a minha família à frente de tudo. Eu acho que isso é que foi mais difícil para mim. Mas, no momento que eu consegui perceber que eu ia ganhar uma família muito maior, porque é assim, né? Não vi muita dificuldade. Sim. Eu consegui responder meu sim, assim, com grandeza de alma, de coração, né? Meu sim verdadeiro. É muito bom mesmo. Mas é aquilo, né? Tipo, a família nunca vai diminuir, ela sempre vai crescendo e melhorando ao longo do tempo. E a minha família, eles são, assim, a minha base, né? Acho que nós somos a base uns dos outros, né? E quando eu entrei para a minha congregação, eu sou apaixonada por ela porque ela acolhe as famílias, né? Então, a minha família foi me levar, depois quase todos os domingos estavam participando da missa lá, e entrava e ficava comigo, e tomava café da manhã, e iam para lá, faziam festa. Então, foi uma coisa assim, muito boa para mim, né? E quando eu morei fora também, porque eu morei numa cidade chamada Caeté, próxima a Belo Horizonte, morei numa outra cidade chamada Congonhas. Lá em Caeté foi aonde eu professei os meus primeiros votos, né? E a minha família teve lá pelo menos 4 vezes durante um ano que eu fiquei lá. Então, Você foram, sempre se sentiu muito hospedaram. acolhida, né? Sim, é uma congregação muito acolhedora. Sim. Né? Meus amigos também tiveram a oportunidade de estar lá. Tinha uma amiga que, a Mônica, ela chegava domingo, assim, às vezes ela ia para lá, participava da missa, depois entrava, tomava café comigo, almoçava, ficava, às vezes saía de lá 8 horas da noite. Então, isso para mim é muito importante também, saber que a congregação ela acolhe as pessoas. Sim. Então, ela não me afasta das pessoas que eu conhecia, do qual eu tenho vínculos, né? Muito pelo contrário. Ganhei a família religiosa e continuo com a minha família, né, de sangue. Sempre vai ser um ambiente acolhedor, então, né? Com certeza. São todos muito bem acolhidos. Você teve algum momento, assim, do mundo fora, tipo,
do mundo daqui de fora, um mundo totalmente diferente do que você imaginava? A gente imagina a vida religiosa de uma outra forma, né? Sim. Eu não imaginava que seria como é. Eu achei que fosse um pouco diferente. Mas é aquilo, a gente vive no mundo, mas a gente não pertence a esse mundo, né? Nós estamos aqui de passagem para cumprir uma missão. E na congregação, às vezes, algumas pessoas se assustam um pouco, né? Quando, por exemplo, acho que a maior dificuldade hoje de um jovem, de uma jovem, de entrar para a vida religiosa, é sempre pensando no material. Aí as pessoas perguntam, mas como você vive? Você tem salário? Não tenho salário. Né? Não tenho salário, mas eu tenho tudo que eu preciso, Sim. tudo que eu necessito. Quero ir ao cinema, eu tenho dinheiro para ir ao cinema. Se eu quero assistir uma peça no teatro, eu tenho dinheiro para ir a um teatro. Então, a vida religiosa, ela também nos dá esse prazer, né? É porque muita gente pensa, né? Ah, ele é freira, ela não pode sair para lugar nenhum. Tem que ficar lá na igreja, ali, isso, naquilo. Exatamente. E não. A gente pode também, né? Como qualquer outra pessoa, a gente também tem esse direito, né? E por que não? Isso é cultura, né? Precisamos. E a gente não pode também, todo mundo, mas não posso ficar fora do mundo, né? Então, a gente consegue um pouquinho de cada coisa aí. E a pergunta é, você já namorou? Essa pergunta É porque todo sempre mundo tem, né? faz, Aquelas, eu já tive a experiência, mas assim, eu vi que eu realmente não era para isso. Isso, exatamente. Já tive namorados, sim, né? Mas, como eu falei lá no início para vocês, né? Eu sentia um vazio. Esse vazio não era preenchido. E eu só consegui preencher esse vazio quando eu disse sim para Deus através da vida religiosa, né? Que hoje... Você sempre sentiu que faltava alguma coisa, né, dentro de você. Sempre senti. E hoje, assim, eu me vejo feliz e realizada na minha vocação. Você vive como a esposa de Cristo, como profecia do seremos na eternidade, né? Diga uma mensagem para os jovens que não têm medo de dizer o sim a Deus. Olha, a mensagem que eu deixo para os jovens, o nosso fundador, vou falar até um pouquinho dele, né? Monsenhor Domingos, o nosso fundador, ele, inclusive, está com um processo para ser beatificado, né? Ele é servo de Deus, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que é ânimo e coragem. Sim. Na vida a gente precisa ter ânimo e coragem. Por que coragem? Para que depois a gente não se arrependa daquilo que a gente não fez. Experimentem a vida religiosa, né? Experimentem a vida sacerdotal, faça uma experiência no seminário, faça uma experiência num convento, independente se vai ser ou não, mas eu acho que vale a pena fazer essa experiência. É porque tem muito medo também, né? Muito medo envolvido. As pessoas têm muito medo, os jovens têm muito medo. Essa questão do material também às vezes pesa não um pouquinho. Não está preparado também, né? Isso. Mas a questão do material pesa um pouquinho, porque hoje o mundo é muito materialista, né? Todo mundo quer trabalhar, quer ter uma profissão, quer ter um bom salário. Aí, quando você diz que você não tem salário, aí, nossa, mas eu não tenho salário. Mas para que eu vou precisar de um salário se eu tenho tudo que eu preciso? É verdade. Mas é preciso um discernimento. Eu acho que fazer um discernimento vocacional é muito importante. Eu passei por esse processo e eu sei o quanto valeu a pena. Sim. Agora a gente vai ouvir uma música, né? Eles vão ouvir uma música e depois você fala um pouquinho sobre a música. Esse teu olhar me envolveu, e quando vi, já não era eu, mas tu, Jesus, a viver em mim,
a viver em mim. Essa tua voz em meu coração fez meu peito abrir e eu quis te seguir. Tu me seduziste com o teu amor, com o teu amor. Me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. E hoje eu vivo pra te amar e te adorar, ó Altíssimo. Me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. E hoje eu vivo pra te amar e te adorar, ó Altíssimo. Essa tua voz em meu coração fez meu peito abrir e eu quis te seguir. Tu me seduziste com o teu amor, com o teu amor. Voltamos e Betinha, fala um pouco pra gente dessa música. Essa música quando eu estava no meu processo, né, de discernimento vocacional, essa música me marcou muito, porque eu ouvia a Rádio Catedral e ela tocava sempre. E ficou muito forte para mim quando ela diz, né, me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. E realmente foi isso, eu fui seduzida, né, por Jesus. E eu pude ter essa oportunidade de deixar ser seduzida por ele, né? Porque a vocação é assim. Ele nos seduz e a gente
É. poder dizer sim, se sentir seduzida. A gente tem era que estar assim que sempre sentia. aberto para Deus. Sim, É uma sensação incrível. Porque não adianta nada você estar fechado e vir aqui, tipo, tô fechado. É bem melhor você se abrir. Tipo, Deus, eu estou aqui, você pode vir e eu tô aqui para você. sempre com o coração aberto, né? Isso. Tendo esse grande amor. Agora a gente vai falar um pouco do convento com você. E como foi a rotina para você no convento? Foi difícil se adaptar? Isso foi difícil? Não, eu acho que eu tenho uma fácil adaptação, né? Eu já morei em algumas outras casas com experiências diferentes e consegui também ir muito bem. Bom, a rotina no convento, como funciona? Nós temos uma escola, né? Que é um INSP, Instituto Nossa Senhora da Piedade. Então, é uma escola grande, uma escola católica, uma escola grande. E a gente tem muito trabalho na escola. Então, assim, de manhã a gente acorda, eu acordo cedo. Nós rezamos 6h15 da manhã. Antes era às 6, agora a gente mudou para 6h15 da manhã. A gente faz a nossa oração. E daí a gente vai para a escola, né? Lá na escola a gente recebe os alunos. Depois voltamos para casa, tomamos café da manhã. A gente tem a oração pessoal também, né? Sim. Então, cada uma tem o seu horário para a oração pessoal. E depois a escola, que aí a gente passa a maior parte do A casa tempo. fica perto da escola? A nossa casa fica atrás do colégio. Então, isso facilita bastante também. Então, a gente passa uma boa parte do nosso dia no colégio mesmo, porque é um trabalho. E a gente tem os nossos momentos de oração e também os momentos da nossa refeição, né? Porque saco vazio não para em pé. Então, aí a gente almoça, a gente vai em casa, almoça. E a gente tem funcionário na escola até 19h30. Então, a gente fica mais ou menos até esse horário na escola. Porque a gente abre a escola e a gente fecha a escola. Falando de oração, né, como você falou aí, que a oração é muito importante, qual a importância da oração na vida de um cristão hoje em dia? Porque eu acho que hoje em dia é muito difícil, assim. A oração é o que nos sustenta, né? Sem a oração, não dá, a gente não consegue, né? Como eu falei para vocês que a gente tem a nossa oração pessoal, primeiro a gente tem a nossa oração comunitária, que a gente reza laudes e vésperas. Laudes de manhã e vésperas à tarde. E no decorrer do dia, cada uma tira o seu horário para a sua oração pessoal. Já é o meu momento com Deus. Porque é essa oração que vai me sustentar. Porque se não tiver oração, a gente cai, né? Então, a gente precisa estar ali firme, segurando nas mãos dele, para que a gente possa continuar. E qual seria o conselho que você daria para os jovens que buscam se relacionar mais com Deus? Oração. Pergunte. Eu acho que a gente precisa ter uma intimidade, né, com Deus. Porque acho que, às vezes, a gente vê um Deus tão distante, ele lá em cima e eu aqui embaixo. E Deus está tão próximo. Acho que é conversar com ele, quando eu falo da intimidade, eu trazer ele para perto de mim e conversar com ele como se eu estivesse falando com um amigo mesmo. Sim. Olha, tá difícil isso aqui, me ajuda aí. Eu acho que tem que ter essa intimidade com Deus. Senão fica muito distante, né? Um Deus... Faz você se aproximar cada vez mais dele. Sim, sim. Porque ele é meu amigo, ele está próximo a mim. Né? Então, tem que manter ele próximo. É uma porta de entrada, né? A oração, sempre para ele. Sem dúvidas, né? E o quanto que a oração nos fortalece. O que você falaria para uma jovem que tem vontade de entrar no convento agora? Que eu falaria para uma jovem? Bom, eu acho que, como eu falei antes, né, do ânimo e coragem, mas eu acho que a coragem é tudo, né? Porque às vezes a pessoa tem medo, tem receio. É um medo que acaba controlando. Eu contei para vocês que lá no início, né, quando eu era mais jovem, quando eu ia para a divisão lá, que eu ia de ser religiosa, meus amigos riam de mim. A tendência é essa. Sim. É rir. Os jovens, eles têm muito essa brincadeira, né? Vai ser padre, vai ser freira.
Aí a pessoa se sente um pouco acuado, com vergonha. Não tenha vergonha, tenha coragem. Faça a experiência, né? É importante. Mas isso acontece muito. Aqui mesmo no EA, que às vezes alguém fala que quer ser freira, e tipo, você vai ser freira, tipo... É como se fosse uma coisa inexplicável, uma coisa difícil. De outro mundo, né? Isso, de outro mundo. E hoje, infelizmente, as vocações, elas são poucas, né? Eu não sei também por conta das famílias, que antes as famílias eram maiores, os pais tinham muitos mais filhos, né? Hoje a família é um pouco reduzida. Não sei se também a questão do próprio mundo, dos prazeres do mundo, né? Daquilo falei também do material. Eu acho que essa parte também é uma parte que pesa um pouco, né? Do material, mas não tenham vergonha. Faça uma experiência, tenham coragem, né? Se for, ótimo. Mas se não for também, porque o matrimônio também é uma vocação muito bonita, vocação familiar. Sim. Pelo menos você teve aquela experiência da vivência. Sim, exatamente. É preciso experimentar. Porque às vezes assim, você experimenta e não dá certo, mas às vezes você mesmo não está preparado, porque teve pessoas assim, tipo o Kaique. O Kaique era do seminário, saiu e voltou de novo. Sim. Então, eu acho que às vezes você também tem que se preparar um pouco para ir. Mesmo que não dê certo, você vai ter experiência, vai ver se um pouco depois, um tempo depois, vai ver se isso é bom mesmo para você, se você era realmente isso que você precisa. A gente amadurece também, né? O amadurecimento ajuda muito. Esse amadurecimento na fé mesmo, né? Então, às vezes acontece. Sim. Eu tenho uma amiga que ela entrou para uma congregação, depois também ela saiu e voltou, e continua até hoje, né? Então, são experiências. Cada um tem uma experiência diferente, né? Isso faz parte. E você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te assistindo? Eu queria falar um pouquinho da minha congregação. A minha congregação, ela é uma congregação brasileira, mineira, né? Ela nasceu numa cidade, como eu falei aqui um pouquinho antes, chamada Caeté, pertinho de Belo Horizonte, 40 minutos. E não sei se vocês já ouviram falar de Nossa Senhora, uma igreja chamada, uma basílica, né? Nossa Senhora da Piedade, que tem lá em Caeté. Ela é a padroeira do estado de Minas Gerais. Bom, a nossa congregação, ela tem o carisma que eu falei já para vocês, né, de acolher todos os mortos-vivos da sociedade. E ela começou com o nosso fundador. Na verdade, não começou a congregação. Ele, na época do Ventre Livre, ele vendo a necessidade dos filhos de escravos, porque as mães continuavam escravas, porém os filhos eram livres, não tendo para onde ir, ele funda um asilo para acolher essas crianças, em especial as meninas. E aí ele dá formação para elas, e elas se formam, né? Muitas se formam como professoras, e 12 dessas meninas, passados 14 anos, elas pedem para ele fundar uma congregação, que aí elas querem que ele funde uma congregação. E daí surgiu a congregação, a nossa congregação. Um recado para os jovens. Um recado para os jovens. Nunca abandonem a sua fé, porque a gente vê os jovens vêm, participam, às vezes ficam num oba-oba e se afastam. Busquem sempre a Deus, não abandone a Cristo, Ele está sempre de braços abertos para acolher. Volte para Ele. Se você hoje não participa, volte para a igreja, porque Jesus está de braços abertos. E sem Ele nós não somos nada. E isso a gente precisa ter em mente, que sem Ele não somos nada, nós dependemos totalmente dEle. Bom, agora a gente vai ter, como em todos os outros programas que teve, o bate e volta. A gente vai falar uma palavra e você fala o que vier na sua cabeça. Não precisa ser uma palavra só, pode falar o que você se sentir à vontade. Pode começar? Pode, vamos lá. Deus. Tudo. Igreja. A igreja é a comunidade. Família. A base. Vocação. Amar. Paróquia Santa Luzia. A Paróquia Santa Luzia, assim, foi o meu alicerce, né? Foi onde eu aprendi tudo aqui.
Nossa, estar aqui para mim assim é realmente emocionante, né? Sim. Poder voltar às minhas raízes. Eu sempre falo de voltar ao primeiro amor. E esse meu primeiro amor é a Paróquia Santa Luzia. É isso. Amigos. Amigos. Os amigos são a minha força. Sim. Sim. O INSP é onde você fica, o seu convento fica ali. O que você fala de um INSP? O INSP é a nossa casa, né? Nós temos o colégio, onde a gente tem um número bem alto de alunos, quase 2.000 alunos, né? Por isso que eu falei para vocês do trabalho. Mas também a gente tem uma comunidade de igreja que é linda, que eu estou apaixonada por eles e eles por mim, graças a Deus, né? E o INSP fez toda a diferença na minha vida. Nossa. Fez e Sim. faz, né? Quando eu digo INSP, eu estou dizendo o Instituto Nossa Senhora da Piedade e colocando a minha congregação também, né? Que fez esse diferencial na minha vida. Sou muito feliz desde aquele primeiro dia que o padre Robert falou para a irmã Jéssica: conversa com essa menina para ver se ela toma um jeito. Parecia que eu era uma menina levada, né? Mas ele falava em relação à vocação. E é bem interessante, porque todas as vezes que eu, às vezes, precisava conversar com ele sobre a catequese mesmo, eu falava: padre, eu preciso falar com o senhor. E ele falava assim para mim: o quê? Vai querer ser freira? Eu, não, padre, não é isso. Então, ele até depois ele brincou comigo que ele falou que eu tinha cara de freira, né? Sim. Bom, enfim. Então, eu não tenho nenhum arrependimento. Temos desafios? Temos, sim. Mas sou muito feliz. Sim. Eu acho Bom. que isso é o mais importante. Não só eu ser feliz, mas a minha felicidade vem através da felicidade do outro. Eu ia falar de Nossa Senhora da Piedade, mas você já falou tudo, né? Tem alguma coisa para falar mais dela? Nossa Senhora da Piedade. Ai, aquela imagem, quem ainda não foi lá no INSP, tá? Por favor, vão lá na igreja para vocês olharem para aquela imagem. Vocês vão entender o que eu disse, que aquela imagem falou comigo pelo olhar, né? E todas as vezes que eu estou assim, ou triste, ou sobrecarregada, eu entro na igreja, olho para a imagem dela e falo para Jesus: me empresta esse colo um pouquinho, porque eu preciso estar nesse colo de mãe. Que ali é o meu refrigério, né? Ali é a minha calma. Que bom. Adorei. Gostei da resposta dela. Foi lindo. Infelizmente, o nosso programa tá chegando ao fim, né? Ah, que pena! Foi maravilhoso. A gente quer agradecer muito por você ter vindo de coração, de verdade. Gosto muito de você. Te conheço há muito tempo. Pois é. E foi um prazer ter você aqui. Prazer todo meu de receber esse convite de vocês, né? Para estar aqui. É uma alegria muito grande para mim de poder participar aqui com vocês. Nessa igreja que é a minha casa Sim. também, né? De minha origem. Muito obrigada. Ó, A gente agradece pela presença. sim. Agora fala pra eles aí que eles têm que acompanhar a gente. Acompanhem a gente. Deixem um like, curtam. Vão no Instagram da Paróquia Santa Luzia, no YouTube. E o Instagram da EAC também. Um Isso aí. beijo. Curtam a gente lá. Um beijo. Muitas palmas. Obrigada, Bertinha.